Em 1866, um dos escritores mais brilhantes da história tinha 26 dias para escrever um livro novo. Senão, ele perderia todos os direitos de tudo que já havia escrito e de tudo que escreveria pelos próximos 9 anos. E isso não foi um desafio criativo. Isso foi o fundo do poço de um dos homens mais brilhantes de todos os tempos. É claro que você conhece o Dostoiévski. O que você não sabe é que por 10 anos a vida dele girou em torno de uma mesa de roleta. 1863, na Alemanha, ele entra numa mesa de roleta, num cassino. Ele aposta e ganha. E isso foi o pior que podia ter acontecido. E é aí que o problema começa. Ele apostou o relógio, depois apostou as roupas, depois começou a pedir dinheiro emprestado para os familiares, para os amigos, até que ele começou a pedir dinheiro emprestado para qualquer um que respondesse ele. Como todo jogador compulsivo, ele acreditava que ele tinha um método. Ele até escreveu em uma carta, entre aspas, "Isto é uma bobagem terrivelmente simples. Sem se empolgar, é impossível perder. Perceba como o transtorno mexeu com a cabeça dele." Na mesma carta, ele se contradiz e escreve o seguinte: "Você pode ter uma vontade de ferro e ainda assim vai sucumbir." Ou seja, ele queria acreditar que aquilo ia dar dinheiro para ele, mas no fundo ele sabia que ele ia acabar perdendo. Isso tem um nome: ilusão de controle. Ele acreditava que ele tinha um método para vencer em um jogo que é feito para perder. Dia 2 de julho de 1865, empurrado pelas dívidas, Dostoiévski entra em um contrato desesperado. Ele tinha até dia 1º de novembro para escrever um romance novo. Caso contrário, ele perderia todos os direitos de tudo que havia escrito e de tudo que escreveria nos próximos 9 anos. E o pior, ele procrastina o contrato inteiro. Ele viaja, ele joga, ele perde. Faltando semanas para o contrato acabar, ele não tinha escrito nada. Foi quando ele contratou uma estenógrafa de 20 anos, Ana, e diariamente, do dia 4 ao dia 29 de outubro, ele escreve um livro. O nome do livro? O Jogador. Um livro sobre um homem destruído pela roleta. Ele não estava escrevendo um romance fictício, ele estava escrevendo a própria história, sobre o próprio transtorno. E conseguiu entregar o livro 2 horas antes do prazo. E ele não parou por aí. Em 71, depois, ele perdeu tudo de novo e saiu desesperado pela cidade procurando uma igreja para se confessar. Ele achou, mas era uma sinagoga. Foi então que ele escreveu uma carta para a esposa dele. Ele disse: "Me livrei dessa desilusão. Eu nunca mais farei isso. Eu não vou, eu não vou, eu não vou." Não foi a primeira vez que ele prometeu parar, mas foi a última vez que ele apostou uma ficha. E aqui é a maior lição. Não foi por vontade própria. Não foi por um dia de sorte. Foi por ter uma rede de apoio. Ele deixou todas as finanças na mão de Ana. Ela negociava os contratos, ela recebia os pagamentos, ela fundou a primeira editora da Rússia, fundada por uma mulher. Os Irmãos Karamazov, para muita gente, a maior obra de literatura de todos os tempos, não foi escrito porque o talento apareceu do nada, mas sim porque pela primeira vez ele havia estruturado uma rede de apoio e resolvido um problema que sozinho ele não conseguiria. Você está esperando a força de vontade aparecer do nada? Isso não acontece. Você tem que criar uma rede de apoio forte, uma estrutura e fazer um tratamento sério para resolver, seja uma dependência com jogos, com drogas ou com qualquer outro tipo de coisa. E é basicamente isso que a gente faz aqui na Emerson todos os dias. Se você conhece alguém com uma história parecida, ou se você se identifica com isso, chame a gente que a gente atravessa isso junto com você.